Quando o ferromodelismo começou a ser praticado no Brasil? Certamente, essa é uma pergunta cuja resposta é muito difícil de dar, mas nos anos 1940 já existiam maquetes por aqui. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Eu sei que o assunto ferromodelismo não atrai muito a atenção do público aqui no meu canal, mas eu resolvi compartilhar com vocês algumas relíquias de meu arquivo. São revistas e catálogos datados desde 1937 até por volta de 1980, e que são muito raros de se ver. Estes catálogos e revistas são datados entre 1937 e 1947, e meu pai conseguiu eles em um antigo local onde ele trabalhava, onde um ex-proprietário era ferromodelista da época. Segundo meu pai conta, havia uma caixa cheia de revistas lá, mas infelizmente a maior parte já havia sido comida por cupins, e só esses daqui puderam ser resgatados. São na imensa maioria catálogos, revistas, manual de instruções e folhetos de planejamento e maquetes da Lionel Company, mas também há de outros fabricantes. Este é um catálogo da fabricante norte-americana Nason Highways para a bitola OO. Trazendo suas principais locomotivas a vapor, peças sobressalentes, além de lançamentos, carros de passageiros, litorinas, detalhe do carimbo para exportação, locomotiva a diesel, carro Pullman, mais materiais, e eles vinham todos em forma de kit para montar, igual a gaiola da Fiateschi. Este daqui é um catálogo Lear Engines de 1946 para Live Steam Locomotives, trazendo todos os detalhes sobre como montar sua própria locomotiva a vapor em casa. É interessante notar também que fala até os preços de cada peça. E para os padrões de hoje são bem baratos. Uma locomotiva inteira, por exemplo, podia ser construída por $28. Mas lembrando que naquela época $28 você comprava uma casa quase. E hoje não deixa de ser assim também. Plantas das locomotivas. Tamanho das peças, tabelas de conversão, mostrando como fazer o engate, como se tornar membro de clubes, mais algumas fotos de modelos construídos pelos clubes. Esta daqui é a revista mais antiga.
The Model Craftsman, de novembro de 1937. É até difícil mexer nela porque ela está desfazendo. E é uma revista de modelismo em geral. Um artigo falando sobre cabines de sinalização, explicando como você poderia montar isso na sua própria maquete. Como são os AMVs. Como modelar o cruzador Hood da Marinha Real Britânica, que nessa época ainda existia e que foi afundado alguns anos depois pelo Bismarck. Curiosidades históricas. Uma pequena estação secundária. Um dos primeiros artigos explicando como operar trens em HO, como formar um clube de ferromodelismo, a história da American Fly, uma outra fabricante de ferromodelismo da época, uma competição de lanchas motorizadas, como construir um caboce em escala O, como fazer cenários em ferromodelismo, anúncios de vagões, locomotivas, uma convenção de live stream, mais anúncios. Aqui um exemplar da revista Model Builder, que era a revista oficial da Lionel. E vocês podem reparar que essa daqui os cupins quase comeram. Diversos artigos ensinando como construir maquetes, como construir edifícios, acessórios. Um frigorífico. Para quem gosta de colecionar faróis e outras coisas. Cercas. Um concurso de quem fez o melhor posto de gasolina. Uma mina de carvão operacional. 5 projetos para maquetes. Mais projetos. Mais projetos. Imagina montar essa maquete gigantesca. Não precisava de uma garagem, precisava de um galpão. Como construir um murinho de vento. Ela está até desfazendo de tão antiga que é. Equipamentos ferroviários para sua maquete. Um doce famoso que existia na época.
Este catálogo aqui eu considero o mais raro de todos, já que vocês estão vendo que ele está em português, ou seja, ele foi feito para exportação para o Brasil e traz toda a linha de modelos Lionel para 1948, que é o ano de nascimento do meu pai, José Carlos. GG1. São todos kits básicos. Vinha locomotiva, 3 ou 4 carros ou vagões, além dos trilhos. E aqui são as estruturas: caixa d'água, pontes, carregador de toras, cabine de sinalização, carregador de carvão, descarregador de leite automático, engate e desengate, bem parecido com os atuais, só que não. A linha de vagões e carros de passageiros extras, linha de acessórios e os pequenos controladores da época. Quem teve um controlador Atman em corrente alternada vai ver de onde veio a inspiração e até o tamanho. Caixa de ferramentas, porque para cuidar de uma locomotiva tão grande era necessária uma caixa de ferramentas. Outra motherboard de 1941, novembro. Santa Fe Exhibit. My English is bad. Charges, várias charges. Não vou tentar ler. Não faça como este cara. Equipamentos de sinalização. Como fazer eles na escala O. Como construir encostas de fazenda. Uma página falando sobre fatos estranhos da ferrovia ou curiosidades. Um artigo falando como fazer terminais ferroviários em sua maquete. Como esculpir rochas. Como fazer um cais para imitar pessoas pescando. Os barquinhos. Galeria de fotos. Como fazer a sinalização de um cruzamento. Uma historinha, tipo tirinha de jornal. Como fazer as cabeceiras de uma ponte. Como fazer a saída de uma boca de lobo. Bem ao estilo que a Paulista mesmo utilizava. Mais uma sessão de fotos. Um projeto ferroviário. Peça seu catálogo Lionel. Mais um exemplar de 1942. Como construir uma ferrovia no porão. Detalhamentos de guindaste. Como construir um sistema de telégrafo. E essa daqui é a planta da maquete do antigo proprietário dessas revistas.
Para quem acha que maquetes prontas são coisa recente, uma maquete pronta para venda. Mais um catálogo. Este daqui é colorido e totalmente em inglês. E eu não sei a data. Mas é bom para ver todos os tipos de detalhes que tinham nas locomotivas, carros, vagões, motorização, os tipos de bitola e de trios disponíveis, lubrificação, o Império Ferroviário, os trens aerodinâmicos, incluindo o Zephyr, outros trens aerodinâmicos que marcam o princípio da tração a diesel. Locomotivas a vapor, manobreiras, vagões de carga, os tipos de controladores, detalhes nos vagões de carga, os vagões operacionais, ou seja, que através de eletrodos e magnetos podiam receber ou descarregar cargas, guindaste, vagão de iluminação, todos os tipos de carros e vagões disponíveis, inclusive em caixas básicas, os trios disponíveis e traçados, vários tipos de traçados, acessórios, mais acessórios e construções, pontes, mais acessórios e construções, estações, delegacias de polícia, plataformas, residências, lanchonete, árvores, mastros para a bandeira. Outra revista Model Builder de 1941, esta de dezembro. Modelos de antigamente. Como construir um tablado para a maquete. Como construir um sistema de telefones. Como construir cercas. Como construir um CTC para a sua maquete. Fotografias. Outdoors. Projetos, tirinhas. Como montar vagões de carga. Nunca tinha reparado. Um artigo sobre a Lionel em Portugal. Ideias para se fazer. Essas revistas
tinha uma característica interessante. Elas eram mensais, mas apenas entre outubro e março de cada ano. E entre abril e setembro não havia publicações. Túneis. E falando especialmente do Cascade Tunnel, que vocês podem ouvir falar um pouco na história das russas, em nosso episódio 25 do Ferro História. Mais um exemplar, esse daqui de julho e agosto de 1938, que é o único que não se aplica. Que é o único que não se aplica aquela regra que eu disse, que era só entre outubro e março. Para você que não conhece, é o presidente da Lionel na época. E detalhe, mesmo sendo uma revista que era o meio de comunicação da Lionel com os ferromodelistas, ela aceitava artigos e anúncios de outros fabricantes. Ao contrário de algumas revistas que nós tivemos no Brasil que não citavam nada de outros fabricantes. Como construir um moinho de vento, galeria de fotos, curiosidades ferroviárias, projetos de maquetes, anúncios, o início da dieselização, curiosidades, como construir um moderno hotel, e das revistas grandes esta é a última. Construindo uma serraria, sistema de sinais, uma pequena refinaria, um circo, a maior coleção de trens antigos, projetos de maquetes gigantescos, sinaleiros, dioramas. Se hoje espaço é um problema, imagina naquela época. Como construir maquetes ponto a ponto. Notas de clubes e a famosa ponte da Lionel. E ainda nós temos os catálogos pequenos. Este daqui não é um catálogo, isso daqui eu só peguei como uma curiosidade, que nós ganhamos de um colega dos Estados Unidos, e isso daqui era fixado nos vagões de carga da Temirok Road, para dizer que eram cargas frágeis, e só podiam ser tiradas do vagão quando ele fosse descarregado, e é original da época.
Esse daqui é um catálogo da Scalecraft. Ele está bem... Ele está bem gasto. É de 1941. E tem uma riqueza impressionante de fotografias, detalhes de vagões. Como construir sua maquete. Basicamente seria como se a Fiatesc lançasse o Ferrovias para você construir e o catálogo Fiatesc juntos. Fotos das ferrovias da época. Maquetes gigantescas. Como fazer o circuito elétrico. Lembrando que era em corrente alternada. Ou seja, havia um terceiro trilho. Ou dentro dos dois trilhos, ou do lado de fora, como no metrô. No caso dessa fabricante, era do lado de fora, igual é no metrô. As locomotivas disponíveis. A câmera está cheirando queimado. Carros de passageiros do tipo ACF. Vagões de carga. Todos os tipos de vagões de carga disponíveis. E com uma riqueza de detalhes incrível para a época. Lembrando que estamos falando de 1941. Fotografias de maquetes. Lançamentos. Mais tipos de vagões, graneleiros, frigoríficos, tanques, plataformas, gôndolas, peças de reposição. Este daqui não é importado, mas talvez alguns não conheçam. É o manual de instrução da Atma, explicando como montar seu trem elétrico e informações gerais sobre manutenção. Essa daqui é uma revista bem interessante. É formada apenas por fotografias de maquetes em operação. Opa. E esse daqui é o manual de instruções do controlador Atma. E este aqui é o manual de instruções do controlador Lionel, de 1947. Trazendo todas as informações como funcionar seu trem elétrico, como ligar acessórios, como ligar os trilhos, dentre outras informações, além de layouts. E aqui é um livro apenas explicando, trazendo ideias de maquetes para construir, de todos os tipos e tamanhos, em escala O. Explicando como funcionam todos os sistemas. Como ligar o vapor nas locomotivas. Como ampliar sua maquete. Como construir o cenário. Falando sobre vagões, carros, locomotivas, operação. Bacana, né, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos onde eu traga mais curiosidades ferroviárias de meu acervo, que eu terei todo o prazer em trazer para vocês. Não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e ativarem as notificações para fortalecer nossas atividades e não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!